Olá, antes de mais sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, hoje dedicado a projetos de âmbito turístico. Começo por me apresentar, o meu nome é Joana Diniz, Senior Account Manager na EFI Group e, como mencionei, ao longo deste webcast, irei disponibilizar alguns slides para que poderem acompanhar, sendo que, caso naturalmente tenham dúvidas, sintam-se à vontade para colocar as mesmas no chat e, oportunamente, nós daremos resposta. Assim, deste modo, gostaria de apresentar a linha de apoio à qualificação da oferta. Esta linha tem aqui algumas alterações relativamente às características de candidatura dos anos anteriores, na medida em que, apesar da linha estar disponível em todo o território nacional, tem aqui uma alteração muito grande relativamente à comparticipação que é garantida pelo Turismo Portugal, que passou de um incentivo máximo de 1,5 milhão de euros para 3 milhões de euros e desta forma acaba por abarcar projetos de maior dimensão. Também é importante referir que como principais beneficiários desta linha são, no fundo, micro e pequenas, médias e grandes empresas. Esta também é uma oportunidade muito interessante porque permite que projetos desenvolvidos por grandes entidades se possam candidatar, uma vez que estarão excluídas, por exemplo, da linha inovação produtiva, conforme irei descrever posteriormente. Portanto, acaba por ser aqui uma linha muito interessante porque permite, no fundo, dar espaço a grandes empresas para se candidatarem e o valor máximo do projeto, por essa razão, também é superior. De mencionar ainda que esta linha, no fundo, ela é composta por um apoio que é garantido pelo Turismo Portugal e também pela banca. Por essa razão, ela foca-se, no fundo, em projetos que sejam criados de base, ou seja, construídos de raiz, que permitam agregar valor àquilo que é o território e também, no fundo, permitam potenciar a qualificação ou os produtos turísticos em território nacional. Nós estamos a falar, por exemplo, de empreendimentos turísticos, estabelecimentos turísticos também, que sejam novos, de caráter hoteleiro ou também de serviços que sejam, por exemplo, novos em determinado território. Estamos a falar, por exemplo, de parques temáticos ou atividades, inclusive náuticas, também se podem aqui posicionar ou candidatar nesta linha. O mesmo diz respeito, no fundo, a projetos de requalificação, no fundo, projetos que já existam, mas que vão permitir aumentar a capacidade instalada ou, não aumentando a capacidade instalada, que vão permitir dar aqui outras características, seja a nível de unidades de negócio, seja a nível da melhoria substancial daquilo que já existe. E por essa razão, ao nível das despesas elegíveis, nós estamos a falar de custos relacionados com as obras, seja de raiz, seja de ampliação ou de reabilitação. Estamos também a falar de despesas elegíveis ligadas a mobiliário, a equipamentos, a decoração, no fundo tudo aquilo que seja adquirido em estado novo e que permitirá à organização posicionar-se e ter produtos e serviços bastante mais qualificados e em linha com aquilo que são a Estratégia Nacional de Turismo até 2030. Um aspecto muito importante nesta linha tem a ver com a vertente tecnológica, mas também a sustentabilidade. Por isso, é fundamental que promotores que estejam interessados em se candidatar, no fundo, façam o seu próprio questionário na plataforma do Turismo Portugal, que permitirá fazer um assessment, ou seja, uma validação prévia daquilo que este projeto irá trazer de valor agregado àquilo que já existe, seja na unidade em si, seja até mesmo ao nível trará em nível de competitividade ao setor. E, por exemplo, aqui estamos a falar no domínio da sustentabilidade, estamos a falar, por exemplo, de medidas de eficiência energética, medidas de gestão de recursos de água, ao nível também daquilo que é a gestão de resíduos. Portanto, é muito importante que estes projetos contemplem investimentos nestas áreas, porque pretende que estes projetos tenham, de facto, aqui um posicionamento muito grande ou muito válido naquilo que são medidas de sustentabilidade. E o mesmo diz respeito também à parte tecnológica,
Pretende-se que estes projetos tenham aqui um caráter mais interessante, não só ao nível da gestão organizacional da empresa, que permitirá adotar ferramentas tecnológicas que visem comunicar mais facilmente com os diferentes departamentos da organização, mas também ao nível da acessibilidade de potenciais mercados, seja mercado interno ou mercado externo. Por essa razão, gostaria de falar também um pouco daquilo que são as condições as taxas de financiamento. Como mencionei há pouco, esta operação, no fundo, é híbrida, ela é financiada não só pelo Turismo Portugal, como também instituições bancárias. Já vimos que o Turismo Portugal participará até ao máximo de 80% do investimento elegível, sendo que para PMEs, dos 80%, para projetos desenvolvidos por PMEs, a comparticipação de financiamento pelo Turismo Portugal será de 40% e a instituição bancária de 60%. No que diz respeito a um projeto desenvolvido por uma não PME, será diferente, a comparticipação do Turismo Portugal sim a 30% e a instituição bancária de 70%. Depois existem também os projetos de empreendimento, de empreendedorismo, de baixa densidade ou até mesmo projetos integrados no Revive. Ou seja, projetos de baixa densidade são em todos os territórios que não estão maioritariamente ligados ou não estão inseridos na faixa de Portugal, dentro da área de Portugal continental, na faixa de litoral. Portanto, existem territórios devidamente identificados como sendo os de baixa densidade. Os projetos de empreendedorismo são todos aqueles que estão, o montante de investimento elegível não supera os 500 mil euros. Por essa razão, a taxa de comparticipação do Turismo Portugal irá até aos 75% e a instituição bancária, que no fundo fará a avaliação de risco, comparticipará até ao máximo de 25%. Quando falamos dos prazos e taxas de juro, podemos dizer que é uma linha muito interessante, na medida em que, para as PMEs, o tempo de duração máximo de financiamento são 15 anos, sendo que 4 anos é o tempo máximo de carência. Quando estamos a falar de projetos não PME, aí é diferente, o tempo máximo de duração de projeto, ou seja, neste caso de reembolso, são 10 anos, com 3 anos de carência. A parte mais interessante, de facto, desta linha, ou uma das mais interessantes, além daquelas que já referi, é que a parcela que é dada pelo Turismo Portugal, no fundo, não vence juros. Portanto, não tem aqui qualquer juro associado. Quando mencionamos, ou quando nos referimos já à parcela da instituição que é garantida pelo banco, há seguramente uma taxa de juro, mas esta é aquela que resulta da análise de risco que é feita do projeto. Portanto, no momento em que existem de facto taxas de juro bastante superiores ou bastante elevadas, é uma linha muito interessante porque de facto a taxa de juro que mesmo resulta do banco será sempre inferior àquelas normais em condições de mercado. Uma característica também muito importante neste projeto é que a duração máxima, apesar da duração máxima de projeto ir até aos 10 ou 15 anos, conforme mencionei anteriormente, a duração do projeto em si, ao nível da sua execução, desde o momento que se inicia a primeira despesa até ao término da mesma, tem que ter que ser realizada durante 24 meses. Porém, chegará um momento que, no fundo, é o terceiro ano, após os 24 meses, será feita a análise daquilo que é a execução do projeto, conforme aquilo que estava previamente definido em fase de candidatura. Portanto, todos os projetos que conseguirem garantir as condições que inicialmente estavam estabelecidas em fase de pré-candidatura, seja pelo aumento do volume de negócios, ou seja pela criação dos postos de trabalho, poderão ter aqui, de facto, um prémio de desempenho, que para o caso de projetos envolvidos por PMEs será ao máximo dos 25%, ou seja, 25%
em relação ao montante que foi emprestado pelo Turismo Portugal e, no caso das não PMEs, ou seja, projetos desenvolvidos por grandes empresas, elas poderão ter um prémio de desempenho de 5% em relação ao montante que foi emprestado pelo Turismo Portugal. Aqui também é importante destacar, uma vez mais, que para projetos onde garantidamente foi atribuído o selo de Sustainable Leader e empresas essas que também estão registadas no programa específico do Turismo Portugal, que é o programa Turismo 360, também são atribuídos aqui condições mais interessantes, não só na fase de avaliação do projeto, mas também ao nível da execução. Passando agora para as principais condições de acesso. O que é importante assinalar? Antes de mais, as empresas que se candidatarem a este programa têm de estar devidamente inscritas ou serem aderentes ao programa Empresas Turismo 360, têm também de estar registadas no Registro Nacional de Turismo. O projeto de arquitetura, quando aplicável, também tem de estar previamente aprovado pelas entidades camarárias. A empresa não poderá ter qualquer dívida, seja ao nível da Segurança Social, Autoridade Tributária, não poderá ter salários em atraso. E depois, naturalmente, têm de estar aptas a conseguirem prefazer este investimento. Por isso, é necessário que a empresa, ao nível daquilo que é a sua liquidez, tem que conseguir demonstrar ter um máximo de 25%, até pelo menos 25% de capital próprio para conseguir assegurar, no fundo, as condições de financiamento. Também é muito importante não ultrapassar os 2 anos de execução com base naquilo que estava previamente estabelecido. Há aqui, excepcionalmente, poderá ser superior aos 24 meses, mas aqui tem que ser por razões devidamente justificáveis, muito excepcionais e previamente aceites pelo próprio Turismo Portugal. Conforme eu disse, o projeto em si, a sua duração é de 24 meses e só em situações muito excepcionais é que poderá ser prolongado o prazo. Também é importante assinalar que, ao dia de hoje, são mais de 12 instituições, são 12 as instituições bancárias que têm esta linha protocolada pelo Turismo de Portugal e, por essa razão, qualquer entidade, no fundo, que queira se candidatar, poderá sempre contactar uma destas 12 entidades bancárias para proceder à análise de risco. Portanto, de uma forma muito sucinta, como é que esta candidatura funciona? No fundo, a entidade promotora tem que estar ciente do projeto que quer desenvolver, seja a nível da criação do novo projeto, da reabilitação, o que seja. Portanto, essa candidatura tem que demonstrar automaticamente quais são os investimentos que quer fazer, porque é que os mesmos são válidos, que iniciativas é que irá fazer ao nível da sustentabilidade, ao nível da eficiência energética, a gestão de recursos, de gestão da água, conforme mencionei anteriormente, que soluções tecnológicas é que irá implementar e que não estão previstas ao dia de hoje, caso o projeto já esteja em execução. Isso, no fundo, dará corpo a toda uma candidatura. Essa candidatura, por sua vez, será submetida e apreciada pela entidade bancária, que, no caso de aprovar a operação, indexará, no fundo, uma taxa de juros associada. Posteriormente, uma vez aprovada essa candidatura por parte do banco, a mesma seguirá automaticamente para o Turismo Portugal, que fará a sua apreciação final. Posto este processo, seguirá-se-á ano seguinte, que é, no fundo, o termo de aceitação, no fundo, o compromisso entre a entidade promotora e as diferentes entidades em executar o investimento durante os 24 meses, conforme mencionei. Passamos agora para a candidatura, ou neste caso a linha de incentivo inovação produtiva. A inovação produtiva tem aqui algumas características substanciais à linha de apoio à qualificação da oferta. Uma delas começa logo pela quem são as entidades beneficiárias. Neste caso, sim, estritamente a PMEs, micro, pequenas e médias empresas. E ao nível daquilo que é a área geográfica, estamos a falar de praticamente todos os territórios do continente.
sendo que existe aqui uma exceção para projetos localizados no Alentejo Litoral, que neste caso em concreto para a área de turismo já não são aceitos. Por essa razão, algum promotor que queira desenvolver algum projeto de âmbito turístico deverá sempre considerar a linha anterior que mencionei, visto que este programa Inovação Produtiva não aceita neste momento projetos de âmbito turístico na região do Alentejo Litoral. Ao nível daquilo que é a modalidade de candidatura, estamos a falar que são projetos de caráter individual e a duração das operações, tal e qual como a linha de apoio à qualificação da oferta turística, também aqui no Inovação Produtiva, são de 24 meses. As ações abrangidas também são várias, portanto nós estamos a falar de projetos tal e qual como aqueles que mencionei anteriormente, desde projetos de âmbito de caráter novo, ou seja, que não existam naquele território e que são importantes para a região em si, para a competitividade não só da região, mas também do país. Aqui em concreto, na inovação produtiva, é importante que traga soluções novas, diferenciadas face à capacidade instalada que existe. E também aqui é importante, muito importante, aliás, prever investimentos na área da sustentabilidade e também ao nível tecnológico. Por exemplo, tudo aquilo que são soluções de inteligência artificial que sejam adicionados a projetos, que sejam implementados no setor turístico, são de facto importantes. Ao nível da sustentabilidade e ao nível da eficiência energética, sempre. E que tragam, no fundo, muito valor à região e que estejam perfeitamente alinhados também com a Estratégia Nacional de Turismo. Quando estamos a falar de taxa de financiamento, existe sempre uma taxa base, 25% para médias empresas e 30% de taxa base para as micro e pequenas empresas, sendo que a taxa, o limite máximo, será sempre de 40%. Relativamente a projetos que estejam localizados em baixa densidade, como, por exemplo, as Beiras, Serra da Estrela, existe um limite superior. Um limite não, existe uma comparticipação superior. Neste caso, 50% para médias empresas e 60% para micro e pequenas empresas. Portanto, aqui também há uma estratégia muito clara do próprio Turismo Portugal em fomentar projetos que se localizem noutros territórios, designadamente de baixa densidade, para também criar aqui efeitos de arrastamento no território, promover a empregabilidade e a qualificação dos próprios projetos que aí já se encontram ou pretendem se implementar. Do meu lado, gostaria desde já agradecer a vossa disponibilização, a vossa disponibilidade, aliás. Espero que este webcast tenha sido útil para clarificar quais são, no fundo, as linhas que estão atualmente em execução. No caso, a linha de apoio à qualificação da oferta turística, estas linhas estão neste momento em contínuo, portanto é muito importante, no fundo, que exista desde já um projeto de arquitetura, assim como na linha de inovação, linha de inovação produtiva, existirem já projetos aprovados, projetos arquitetónicos aprovados. Esta é uma condição fundamental para se submeter uma candidatura. Por isso, é importante destacar que as candidaturas também à inovação produtiva já estão em execução, estão atualmente abertas, pelo que promotores que desejem, no fundo, acelerar e desenvolver os seus projetos poderão seguramente considerar estas duas linhas. Naturalmente, estamos disponíveis para vos apoiar e indicar qual é que poderá ser a linha mais adequada a cada tipologia de projeto, pelo que o ideal será sempre contactar a nossa equipa, que com um olhar atento fará essa análise e acompanhará em todo o processo. Nós, na EFI Group, apoiaremos todas as operações, não só desde a elaboração das candidaturas até toda a fase da execução e monitorização, até ao término do projeto, pelo que estamos disponíveis para acompanhar nesta jornada. Muito obrigado e uma boa semana.